Final de Shingeki no Kyojin, um final bem melhor no anime, mas sem grandes mudanças no rumo da história. Ainda que determinadas coisas tenham sido corrigidas ao meu ver, cabe salientar que essa reta final de Shingeki possui suas falhas, e nesse vídeo eu irei opinar o que eu gostei, o que eu não gostei, a produção do episódio final e o que eu faria de diferente na narrativa desse episódio final, nessa conclusão no caso. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. Você é muito lindo, linda e eu espero que você saiba disso. Sem dúvidas, o que eu mais gostei foi a mudança de tom. O que o Isayama mais errou na reta final do mangá foi o timing. Em diversos momentos do arco final, algumas coisas pareceram atropeladas, corridas, mal explicadas. Por mais que fizesse sentido na narrativa, parecia um tanto quanto jogado. Eu tenho muito essa opinião em relação à formação da aliança, a participação da N. Nesse capítulo final, as decisões e desfechos possuem peso. Em todo momento eu tive a sensação de que realmente era uma situação complexa, que os personagens estavam lidando com contradições internas, que havia um senso de responsabilidade por salvar o mundo, mas uma carga dramática de por que as coisas chegaram nesse ponto. No mangá eu não tive essa mesma sensação, essa mesma experiência. Talvez seja a trilha sonora, algum aspecto de direção, a maior fluidez nas imagens, mas há um nível de credibilidade, um ar de incrível, bem demarcado aqui. A mudança de tom também melhora momentos problemáticos. O diálogo do Eren com Armin teve mudanças pra lá de bem-vindas. No mangá, a coisa foi bem triste, foi bem ruim. No anime, o fato do Armin também se colocar como agente responsável por falhar, como agente desse ciclo de ódio, e haver um maior foco no drama, na perda por si só, funcionou bem melhor na minha opinião. O que foi divisivo mesmo foi o Eren. Para muitos, uma humanização excessiva que beirou a passada de pano. Para outros, uma regressão no desenvolvimento do personagem que destruiu tudo o que foi feito até ali. Outros argumentam que não faz sentido. Porém, eu realmente acho super adequado o personagem ter aquela reação mais emotiva, mais sentimental. O Eren, na minha interpretação, sempre esteve atuando no que diz respeito a esse lado mais frio e seco dele. E saindo do ponto da minha interpretação, indo por uma questão mais lógica de roteiro e narrativa, qual seria o sentido do cara ter se voltado contra o mundo se não fosse por quem ele ama? As pessoas acreditaram realmente que ele odiava Mikasa, que ele bateu no Armin porque ele mudou de vez? O que narrativamente explicaria isso? Ah, mas ele só queria a sobrevivência da ilha. Desde quando isso quebraria ou definiria alguma questão de laços dele? O que uma coisa negaria a outra? Não tem sentido. Eu realmente acho que houve uma idealização do Eren, uma projeção muito grande sobre quem ele é. Eu compreendo as críticas acerca de quem acha que o Isayama pegou muito leve com ele no final, quando fez os personagens se lamentarem pela morte dele, apesar de que só lamentou quem era próximo, porque o resto do mundo sentiu foi alívio. Ah, Rodrigo, mas e o romance do Eren da Mikasa, aquele negócio foi super jogado? Olha, sinceramente, desde o início pra mim era bem óbvio que o Eren gostava da Mikasa. Principalmente depois que eu revi Shingeki. Então, eu não acho que foi uma coisa jogada, só não foi expressada. Talvez o Isayama deveria realmente ter feito aquela cena daquele beijo lá na segunda temporada. Não fez, enfim, a gente se lamenta. Indo em outro ponto que tem correlação com Eren é o aspecto militar de Parades, que permanece ao final da obra e leva a interpretações bem negativas em termos políticos. Há sim uma série de críticas feitas a Shingeki em relação a isso, ao uso dessas alegorias, mas eu não sinto uma romantização nisso, pra ser muito sincero. Eu sinto que há até uma dose de vergonha alheia de repulsa à facção Jäger e os que sobraram. Se for feita uma análise fria da obra, em que momento o aspecto político de Shingeki foi mostrado algo por uma ótica positiva? Sacrificar-se pela humanidade e morrer como um merda que é esquecido? Elite militar de Marley, um bando de burro que batia a cabeça e se sabotava? Vou jogar titã na ilha, mas esses titãs me atrapalharão quando eu for lá roubar o fundador. Jägerista eu nem vou comentar, né? Concluindo, eu também acho que esses pontos deveriam ter tido uma melhor colocação, um melhor cuidado ao serem trabalhados. Agora, voltando ao que eu gostei, direção. A animação, incrível, a trilha sonora um espetáculo, a fluidez nas lutas me pegou demais. Eu gostei do ar de urgência do evento, da forma que sempre parecia que iria dar errado, que eles não conseguiriam parar o evento. A cena do pessoal fugindo dos colossais com o bebê à beira do precipício daquela queda foi incrível. O slow na tela, a trilha mais
cadenciado, desespero do inevitável, e só o bebê e a mãe estarem coloridos quando todo o resto estava em cinza, preto e branco, representando a pureza de alguém que não tem noção do que está acontecendo, no caso o bebê, com a escolha mais cruel possível, que é a da mãe. Incrível, eu achei cinema, como diz o Martin Scorsese, me lembrou inclusive bastante uma cena de A Lista de Schindler da garotinha, o efeito e a proposta são bem parecidos, ótima referência. A cena da Mikasa terminando com tudo também foi incrível, entregou demais. Aquela sensação de ver a história de uma vida em poucos segundos foi palpável. Você consegue entender e sentir o que a Mikasa sentiu naquele momento. Gostei bastante do uso do vermelho ao mostrar as consequências dos atos do Eren. Toda a sequência em que ele e o Armin conversam esteticamente me agradou demais. Passa a ideia de ser de um ponto de idealização, uma coisa mais inocente, uma realidade mais desagradável e crua de forma muito eficaz e muito rápida. As lutas em cima do ossão lá foram melhoradas, acho que até foram estendidas. A pique incrível, Rainer, Eren e Mikasa roubando a cena. A ação do episódio final foi muito boa como um todo, o mapa realmente cozinhou direitinho nesse ponto. E agora vamos ao que eu não gostei. A cena da Anne reencontrando o pai e ele virando titã no mangá me causou muita coisa. Mas no anime, nem tanto. O próprio fato da galera toda virando titã poderia ter sido mais tenso, mais dramático. O diálogo do Armin e do Zeke nos caminhos não difere tanto no anime e no mangá, mas eu acho que poderia ter sido algo que agrega muito mais do que meras reflexões e puf, achamos uma solução, achamos reforços. Indiscutivelmente, há várias conveniências, como o Falco chegar voando e salvar geral, esse momento dos titãs do Bertolt, Galliard e a galera ali ajudando, apesar de que eu entendi melhor agora como isso foi possível, os laços, o valor dado a eles, a importância deles, eu acho que fizeram com que a fundadora permitisse isso, contudo isso foi meio que tirado do nada, a gente não pode negar. E o que eu mudaria nesse episódio final, nessa conclusão? Uma explicação mais objetiva do porquê a fundadora Ymir viu na Mikasa algo que ela pudesse se identificar. Eu interpretei isso como se, para ela, a Mikasa tivesse tornado um símbolo de liberdade. As ações da Mikasa no final, na reta final, foram autônomas, ela decidiu o que ela queria, ela quebrou seu laço mais forte, algo que a fundadora não conseguiu. Será que é isso? Eu também mudaria o só Ymir sabe, porque, falando sério, subjetividade e interpretação própria não combinam com o otaku. E esse balão, essa fala específica, além de não ser nem um pouco conclusiva, só abriu brechas para críticas, não trouxe nada de relevante. E sobre a questão da subjetividade, tem gente que até hoje que acha que o Eren virou pombo, então isso por si só já prova meu ponto. Em relação a mortes, eu mataria o Rainer e o Levi. O Rainer eu acredito que uma morte ali na luta final, se esforçando ao máximo, ajudando em algo decisivo, seria perfeito. Bem melhor que um cara que terminou cheirando a carta de uma mulher casada. E eu também acho que seria condizente com ele, que é um personagem que se sentiu inútil e precisou tentar se validar o tempo todo, terminar como um herói. Já no caso do Levi, eu acho que realmente após matar o Zeke, o arco de personagem dele acabou e ele não precisaria sobreviver. Todo mundo próximo a ele morreu. Por que ele não morreu? E eu também me incomodei bastante com o acréscimo de cenas dele no ponto de ação ali, em momentos que eram da Mikasa. Não precisava. Eu também mudaria bastante o clima no final de Parados. Eu prefiro um ar de receio, de vergonha, do que propriamente de um fanatismo político. Não é que seja incoerente com o que foi trabalhado nessa temporada final. É que eu prefiro apostar mais numa ideia de medo e dor como sentimento universal do que isso. Inclusive, eu acho que o medo é algo muito forte em Attack on Titan. Todo o sistema tem correlação com medo, seria muito legal. O próprio Eren mesmo, eu gostaria de ver mais disso, da relação do medo e da dor no final. Seria de uma gentileza tão grande se o Sayama tivesse dado uma explicação mais objetiva em relação ao parasita, mas mais uma vez, subjetividade reinou. Cabe a interpretação. O que seria aquele parasita? Uma pulsão pela sobrevivência, pelo ato de reproduzir, de continuar a sua espécie, como o Zeke falou nos caminhos?
Existem outros pontos que eu também mudaria, mas eles vêm antes desse final e eu me foquei no que aconteceu no capítulo final. Se esse vídeo tiver views e uma resposta positiva, eu faço outro vídeo comentando tudo o que eu faria de diferente desde o começo. Então cabe a você aí, que me assistiu até agora, deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar essa forcinha aí, que aí quem sabe eu volto com Shingeki no Kyojin comentando sobre outros fatores que eu faria diferente. De forma geral, eu gostei bastante dessa conclusão, dessa produção final. Não esperava uma produção tão boa, gostei bastante dessa direção, da forma que ela conseguiu atribuir uma ótica diferente e uma interpretação e um tom diferente para coisas que mantiveram a essência do material original. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, esse vídeo está enorme, para você que teve paciência e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais!